Meus queridos, graça e paz, mais uma noite especial que podemos estar entrando na casa dos irmãos de uma maneira agora toda diferente e cremos que o Senhor está se movendo de uma maneira maravilhosa sobre nós e nesta noite já demos o louvor, a glória, a exaltação a este nome, Senhor Jesus Cristo. É o nome dado acima de todo nome. Louvado seja o nome da sua glória. Mais uma vez temos o privilégio de abrir a palavra de Deus e eu gostaria que você estiver em casa e puder, abre a sua palavra na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 2, e eu vou ler do verso 1 até o verso 10. E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Eu estive convosco em fraqueza, em temor e em grande tremor. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Todavia falamos sabedoria entre os perfeitos, não, porém, a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo que se aniquilam. Mas falamos a sabedoria de Deus em oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se a conhecessem, nunca crucificariam ao Senhor da glória. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Nesta noite eu gostaria de estar falando a mim mesmo e a cada um de nós que estamos aqui, nesta gloriosa presença do Senhor, que este evangelho que eu quero falar nesta noite não é evangelho somente de palavras ou de sabedoria humana. Este evangelho é um evangelho com sinais. E é uma das coisas que nós precisamos urgentemente restaurar em mais abundância, apesar de haver alguns sinais no nosso meio. Mas Deus tem muitas coisas para realizar e muitas coisas ainda para revelar à sua igreja, para que nesse tempo ela seja uma igreja triunfante, uma igreja gloriosa, uma igreja poderosa sobre a face da terra. E aqui nós temos então a vida do apóstolo Paulo. Ele falou na palavra de Deus também na primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, verso 17, ele diz assim: porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo se não faça
vã. Outra vez falando, palavras de sabedoria, mas não palavras de sabedoria do homem, sabedoria humana. Na primeira carta aos Tessalonicenses, ou na primeira carta aos Coríntios, digo, capítulo 4, verso 20, diz assim: porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em virtude, em poder. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia também diz, na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 1, verso 5, porque o nosso evangelho não foi a vós somente em palavras. Ele está dando ênfase que o evangelho que eles pregavam não era um evangelho somente de palavras, mas era um evangelho que era acompanhado de sinais, de prodígios, de maravilhas. E aqui ele diz, não somente em palavras, mas também em poder e no Espírito Santo e em muita certeza, como bem sabeis, quais fomos entre vós por amor de vós. Primeira carta aos Timóteo, capítulo 1, verso 11, diz assim: conforme o evangelho da glória de Deus, bem-aventurado que me foi confiado. Evangelho da glória de Deus. Nós temos então um evangelho bem precioso, bem glorioso, bem maravilhoso para anunciarmos, principalmente nesses últimos dias, porque no princípio da igreja nós podemos ver que houve um derramar glorioso no dia do Pentecostes. E daí para frente, esses homens chamados que estavam na brecha, não somente Paulo, que eu estou falando aqui nesta noite, mas também os outros apóstolos, fizeram obras maravilhosas, obras gloriosas, de sinais, de prodígios, de maravilhas. Não só de palavras, não só de pregação, mas de sinais, de prodígios, de maravilhas, de libertação, de expulsão de demônio, de cura de doentes. E muitas outras coisas eram realizadas num poder glorioso do Senhor. Então, eu quero falar sobre alguns milagres que Deus usou. Porque Paulo vem falando que este evangelho, que esta palavra e que a minha pregação não foram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas palavras no poder de Deus. E eu creio que nesses dias, principalmente agora que estamos mais em nossas casas, assim, mais estacionados, mais parados, eu creio que Deus vai mexer conosco de uma maneira sobrenatural. E quando nós voltarmos a trabalhar, a pregarmos a palavra de Deus, eu creio que Deus vai vivificar, Deus vai restaurar as nossas vidas, nossos ministérios, e Deus vai fazer obras maravilhosas, como Ele fez com os apóstolos e também com os diáconos. Ele fez também até coisas tão preciosas e mais maravilhosas com os diáconos da igreja do princípio do que com muita gente nossa nesse tempo presente. Então, queridos, vamos ser desafiados nessa noite. Vamos dizer: Senhor, tem um outro evangelho.
É o evangelho da tua graça, é o evangelho do teu poder, é o evangelho da tua ressurreição, é o evangelho do batismo poderoso do Espírito Santo, que Jesus batizou no dia da festa de Pentecostes. É um poder sobrenatural, não vem do homem, não vem da sabedoria do homem, não vem do conhecimento do homem, não vem do próprio homem, mas vem pela graça de Deus, vem pela graça de Deus, vem pela graça de Deus e vem de maneira abundante. Jesus disse para que nós tivéssemos vida e vida com abundância. João, capítulo 10, verso 10, ele diz que o ladrão, o diabo, o matador, ele vem só para roubar, matar e destruir, mas Jesus Cristo disse, eu vim. Quem crê que Jesus veio? Você crê? Você crê? Você crê que Jesus veio? Aleluia! Glória a Deus, que bênção! Você é crente maravilhoso e por isso está na brecha, nesta hora, para começar a fazer uma obra maravilhosa, uma obra de assombro, uma obra de espanto. Irmãos, Deus não nos chamou para ficar com a nossa vida tranquila, sombra e água fresca. Já deu para nós vermos que um pequeno vírus fez um abalo em todas as nações, para mostrar para mim e para mostrar para você que nós não devemos estar confiados em nós, nem na nossa sabedoria, nem no nosso conhecimento, a não ser que ele seja dado por graça, por revelação do Espírito Santo à sua igreja. E olha, o apóstolo Paulo, pregando a palavra de Deus lá em Atos 13, de 8 a 12, ele encontrou o procônsul Sérgio Paulo, que estava ouvindo a palavra de Deus, mas ele estava acompanhado de um homem feiticeiro, que estava junto com ele, e querendo atrapalhar a vida do procônsul. Chamava-se Elimas, o encantador. Mas sabe com quem ele encontrou aquele dia? Com o Senhor. Ele encontrou com o Senhor na vida do apóstolo Paulo. E ele, olhando para aquele homem, disse, ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda a justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? Olha aqui, irmãos, olha a autoridade. Olha a autoridade, olha a autoridade, olha aqui Paulo diz, eis aí, pois, quando? Agora, ficarás, como é que vai ficar? Contra ti a mão do Senhor, olha, e no mesmo instante, a escuridão e as trevas caíram sobre ele, e andando a roda buscava quem o guiasse pelas mãos. Então o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu maravilhado, aleluia, na doutrina do Senhor. É a doutrina do Senhor, é a doutrina do Senhor, é a doutrina do Senhor, não é a doutrina de engano, é a doutrina da verdade, é a doutrina poderosa desse nosso Deus. Esse nosso Deus é tremendo. E a Bíblia diz, também em Atos 14, de 3 a 10, uma palavra que eu até achei engraçada, quando eles, pregando a palavra de Deus, diz assim, detiveram-se, pois, muito tempo, falando ousadamente acerca do Senhor, o qual dava testemunho à palavra da sua graça. Olha, palavra da sua graça. Não tem lei, palavra da sua graça. Olha a palavra.
permitindo que por suas mãos se fizessem sinais e prodígios. Ó, permitindo. Olha só o que Paulo está dizendo. Ele permitiu que pelas suas mãos operassem coisas maravilhosas. E estava ali, assentado, lá na cidade de Listra, um homem, varão leso dos pés, coxo, desde o nascimento, o qual nunca tinha andado. Este ouviu falar Paulo, que fixando nele os olhos, e vendo que tinha fé para ser curado, disse em voz alta: levanta-te direito sobre os teus pés. Olha o milagre. E ele saltou, aleluia, e andou. Já pensou? Uma pessoa coxa, desde o seu nascimento, nunca havia andado, recebeu uma palavra poderosa do apóstolo. E ele disse: levanta-te, levanta-te sobre os teus pés. E ele não só andou, ele saltou, aleluia, e depois andou. Este é o evangelho com sinais. Este é o evangelho que está em toda a palavra de Deus, da qual eu e você, principalmente no Novo Concerto, na Nova Aliança, no Novo Testamento, nas cartas das igrejas, escrita pelo apóstolo São Paulo, por Pedro, por Tiago, por todos que Deus usou para escrever, nós temos sinais, prodígios e maravilhas. Temos em Atos 16, 16 a 18, diz assim: e acontecendo que indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha um espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grandes lucros aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: esses homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Olha, uma pessoa que tinha um espírito de adivinhação, estava falando uma profecia verdadeira. É aquele homem, ou aqueles homens, que Paulo nunca andava sozinho, não é? Eles eram servos do Deus Altíssimo. E ela fez isso não só uma vez, vários dias. E a Bíblia diz que Paulo, então, perturbado, em Atos 16, 16 a 18. Mas Paulo, perturbado por aquela profecia, voltou e disse a quem? A jovem? A quem ele disse? A pessoa certa. A quem? Ao espírito de adivinhação que estava aquela moça possessa e que dava grandes lucros para os seus senhores. Mas Paulo disse ao espírito: em nome de Jesus Cristo te mando que saias dela, e na mesma hora saiu. Não tem como ficar. São sinais. 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 Prodígios. Maravilha. Veja só. Sinais, prodígios e maravilha. E não era um evangelho pregado como nós pregamos, com toda a liberdade. Eles pregavam debaixo de uma tremenda perseguição.
tanto da religião como dos governantes. Queridos, este nome, Jesus Cristo, já trouxe muita perturbação para esta terra, porque os homens nunca perceberam. Diz, nem os príncipes deste mundo nunca perceberam que Jesus era o Cristo, que Jesus era o Messias, que Jesus era o Salvador que foi enviado a este mundo. E na casa, sempre falam, né, de Zaqueu, ele disse que veio buscar e veio salvar aquilo que estava perdido. E Paulo, eu fui pegando assim, pelo livro de Atos, no capítulo 19, no verso 6, diz assim, impondo-lhes as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e falavam línguas e profetizavam. Paulo encontrou-se com um grupo de 12 homens. E ele falou, vocês já receberam o Espírito Santo? Eles disseram, nunca. Nem sabemos o que é o Espírito Santo. Então Paulo, na mesma hora, estendeu as suas mãos sobre aqueles homens e selou aqueles homens de uma maneira tão gloriosa que eles receberam o Espírito Santo, o batismo no Espírito Santo, o batismo no Espírito Santo, o batismo no Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Esse evangelho. Evangelho com sinais. Evangelho com sinais. Nós temos abandonado este evangelho de sinais. Mas precisamos retornar para este evangelho. É poderoso, louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz, e Deus, isso é o capítulo 19 de Atos, e Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas estas, extraordinárias, maravilhas nunca vistas. Nunca ninguém tinha visto. Maravilhas, ele fazia, extraordinário. Deus trabalhava no extraordinário com Paulo. Olha só, irmãos, de sorte que até os lenços e aventais de uso do apóstolo, lenços e aventais, olha, irmão, lenços e aventais, e levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. Pode alguém resistir? Um varão de fogo, um varão poderoso nas mãos do Senhor? Olha, queridos, e a Bíblia diz que naqueles mesmos dias, trouxeram os adoradores de artes mágicas, trouxeram uma grande quantidade de livros. E diz que queimado fizeram a conta, acharam que montava 50.000 peças de prata. Olha, esse pessoal é antigo. Mas a pregação de Paulo era uma pregação poderosíssima. E disse que eles iam confessando os seus pecados. E tacaram fogo, meteram fogo em todos aqueles livros diabólicos que eles tinham. Olha, querido, você tem esses livros aí na sua casa, cuidado. Põe fogo neles. Põe fogo neles. Põe fogo neles. Você tem quadro na sua casa, tem que pôr fogo nele, tem que queimar. Nós já fizemos muito disso aqui, no Parque América. Mas o povo queima, num ano, no outro,
renova o seu estoque comprando coisas mais sofisticadas do que aquelas que eles queimaram. Mas, irmãos, nós podemos ver um homem como este, Paulo. Paulo estava numa viagem em alto mar. E aconteceu uma grande tempestade. Atos 27, 37 diz assim: porque esta mesma noite o anjo de Deus, preste atenção, esses versículos que eu estou dizendo, preste atenção, ouça a palavra, marque a palavra, busque na palavra, para que você não se perca. Diz que o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo dizendo: Paulo, não temas, importa que seja apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quanto navegam contigo. Diz que havia 276 almas, tirando ele deu 275 almas, ele ganhou numa viagem missionária, que aliás nem foi uma viagem tão daquela que eles queriam, nem Paulo queria sair naquela viagem, mas aconteceu coisas grandiosas, porque, querido, onde você estiver, aonde você pisar a planta do seu pé, a glória do Senhor está neste lugar. Você é templo de Deus, você é casa de Deus, você é morada de Deus em espírito. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, ainda nesse desastre, dessa navegação, eles foram cair numa ilha chamada Malta. E é interessante que ele diz que era uma ilha de gente não muito chegada, não é? Era gente diferente, gente que não estava acostumado com crente, era gente que eram moradores daquele lugar. Mas Paulo, chegando lá, por causa da chuva e frio, fizeram uma fogueira e ele apanhou bastante lenha e colocou no fogo a lenha. E uma cobra daquelas tremendas, venenosas, aplicou o golpe nele e mordeu. E aqueles homens até disseram: este homem é realmente digno de morte, né? Escapou de uma grande tempestade, de um navio afundado, chegou até a nossa ilha, e agora uma serpente mortal lhe apanha. E a Bíblia diz que Paulo pegou a serpente, né? Deve ter feito umas voltinhas com ela assim no fogo e soltou. E todos aqueles homens da ilha ficaram esperando que ele ia morrer. E diz que passado algum tempo, eles viram que não aconteceu nada com Paulo, então começaram então a adorar ou a dar glória ao homem, não é? Então, diz que neste lugar em que Paulo, com a pegada da cobra, não padeceu nenhum mal. Olha, irmãos, quando ele fala pisarão em serpentes e escorpiões e toda a força do mal, e nada lhes fará dano algum, é verdade, olha aí a cobra. Então, disse que estava lá o dono da ilha lá, o que tomava conta da ilha, tinha o seu pai enfermo, de febre, com disenteria.
era o pai de Públio, diz a Bíblia, que era morador daquele lugar, e havendo orado, Paulo havendo orado, pôs as mãos sobre ele e o curou. O homem estava lá praticamente morto, mas chegou o homem vivo. Chegou o homem da glória de Deus, o homem da palavra da verdade, o homem que tinha a unção poderosa e gloriosa do Senhor. E irmãos, a Bíblia diz que ele, fazendo isto, toda aquela ilha se voltaram para Paulo, todos os doentes, todos os enfermos daquela ilha foram curados. Esse é o Deus que eu quero falar para você nesta noite. É o Deus de milagres, é o Deus de maravilhas, é o Deus que não há braço nenhum que possa estorvar quando Ele opera. Glorioso, poderoso, imbatível, invencível, é o nosso Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Graça e paz, queridos. Amo vocês e estou na sua casa para desafiá-lo a uma vida abundante, a uma vida poderosa em Deus, a uma vida que glorifique e exalta o nome do Senhor. Graça e paz, amados.